eu lembro que a gente ia bater falta, aí tava Pirlo, Ronaldinho, Seedorf e Beckham. Aí eu falava, quer saber? Vou ficar aqui atrás só observando, nem ia bater. Começou Alexandre Paraná, né? E aí tinha um menino que jogava comigo, que era Alessandro Paraná. E aí ele era mais velho. E aí eles falaram assim, você vai ter que mudar seu nome. Eu falei, cara, como assim, né? Mas tudo bem, vocês escolhem o que vocês acham. Alexandre Pato, pode ser Pato? Porque você vem de Pato Branco, pode ser Pato? Pato Alexandre. Mas no final, cara, acho que continuou Alexandre Pato e ficou. Como eu tenho hoje 32, vou fazer 33, eu acho que passa muitas coisas na minha cabeça, sabe? Muitas coisas da evolução de criança para adolescente para adulto. Tem muitas memórias bacanas e muitas memórias que me fizeram crescer e sentir ao longo da vida o que é importante para um ser humano, né? O exemplo, eu sou um filho que saí muito cedo de casa, saí com 10 anos, 10 para 11, 11 praticamente. E foi um momento que até então eu saí e queria jogar futebol, quero jogar futebol. E foi passando o tempo e eu encontrava minha família raramente. Hoje, com 32 para 33, eu sinto muito mais esse momento que minha mãe passa para mim e fala assim, filho, se você quer ir jogar em Porto Alegre, vai, seja feliz, mas saiba que aqui será sempre sua casa. Eu sentindo hoje a perda que meu pai e minha mãe tiveram, meus irmãos tiveram. A gente não tinha condição assim para que eles pudessem morar, né, lá em Porto Alegre, eles não tinham condição. Meu pai cuidava da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã. Ele trabalhava sozinho para nós 5, então automaticamente tudo que acontecia na concentração, aconteceu muita coisa ruim, coisa boa, né? Eu lembro que os mais velhos, você sabe, né? Você passa você tem que fazer tudo que os mais velhos pedem. Ou lava cueca, lava chuteira, vai buscar refrigerante, vai buscar salgadinho no posto, aí traz tudo para os mais velhos. O pequeno tem que respeitar. E dava o toque de recolher, eles batiam, já eram os mais novos tinham que sair para fora, fazer o que eles pediam, tinham que fazer. Então eu lembro até hoje que deram um toque de recolher lá igual gado, igual boi. Pá, e sai todos os menininhos para fora. Aí hoje vamos marcar os bois. Eu falei, eita, o que é marcar boi? Eu não entendia nada. Os caras pegavam a ripa da madeira da cama, aí você colocava a perna na cama, eles vinham e pau! Aí ele falava assim, se você contar amanhã pra alguém vai ser pior. Aí você nunca contava. Mas isso é legal, porque você vai um baita aprendizado. Eu lembro que quando acabava a luz, esquece, você não podia sair fora do quarto, porque senão era madeira, era tudo, não sei, tinha um terror lá dentro, mas foi legal. Acho que a concentração em si, ela é muito bacana para o amadurecimento da criança, mas ela cresce muito rápido. Eu cresci muito rápido nesse meio, né? No meio da infância que eu tive, eu cresci muito rápido. Então, aí tudo, até para ligar. Eles faziam um esquema lá para ligar e eu tinha que ligar do meu cartãozinho, eu tinha que pagar meu cartão. E eu queria fazer o esqueminha, mas não dava, e eles não deixavam eu ligar. E aí eu tinha que ligar, cobrar, e custava, né? Porque eu ligava, mãe, tá tudo bem aí? Pum, desligava, porque custa. Aí minha mãe, e aí, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tudo bem. Tá tudo bem, não, super lindo aqui, maravilhoso. E aí eu chorava muito depois. Então eu passei, assim, muito tempo chorando escondido. Então eu não tinha que falar nada para o meu pai e para minha mãe, porque senão minha mãe estava no outro dia e me tirava de lá. Então assim, passei muitas coisas bacanas, mas ao mesmo tempo uns aprendizados bacanas. Sempre viajei, né? Eu fiquei um tempo na Inglaterra, um tempo na Espanha, um tempo na China, na Itália e sempre sozinha. Então você vai amadurecendo, vai vendo o que é aquilo que te faz feliz mesmo, sabe? Então hoje eu estou encontrando muito mais minha felicidade hoje do que as felicidades passadas. Eu estava saindo do meu treino, né? Eu treinava futsal e estava saindo com
com meu amigo e tinha uma corrente, que era a corrente que ela não deixava carros entrar, então a corrente separava o estacionamento, né, dos carros aonde a gente tinha que entrar. E aí eu fui caminhar por cima dessa corrente, sabe, quando você vai passar o pé assim, eu fui passar o pé, fui passar ela e o menino de sacanagem foi e balançou. E eu pisei na corrente, na hora que eu pisei a outra perna veio, eu caí e bati o braço. Aí eu corri pra lá, pro cantinho, falei, pode ligar, tem alguma coisa acontecendo. Aí doeu, aí fui direto pro hospital, a doutora, naquela época, ela foi e engessou, logo na hora, engessou assim. Só que no raio-x aparecia alguma coisinha, e ela só engessou e ficou. Então aí, tudo bem, acho que passou o tempo do gesso, né? A gente foi logo fazer um raio-x de novo e viu que tinha um cálcio ósseo ali, né? Tinha alguma coisinha. Aí o doutor falou assim, olha, ele precisa operar de emergência, porque se continuar daqui a um mês a gente vai ter que amputar o braço dele. Eu estava com um tumor que já estava grande já no meu braço. Então eu precisava tirar de tudo que é jeito. Só que o que aconteceu? Nesse momento, meu pai e minha mãe foram pegos de surpresa. A gente não tinha um plano de saúde, uma coisa tão boa que cobrisse a cirurgia ou a condição de pagar a cirurgia. E a gente falou, meu, e agora, sabe? Aí dos fatos mais marcantes é uma dessas da minha infância, que meu pai chegou, foi até o doutor e falou assim, olha, Paulo Roberto Mussi é o doutor. Incrível, meu pai chegou para ele e levou as fitas e falou assim, olha, doutor, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu jeito de pagar, dá uma olhada nos vídeos aí que ele quer jogar. E eu não quero, eu não sei como, eu não quero que ele pare de jogar. E aí o doutor falou assim, não, fica tranquilo que eu faço de graça para ele e vai estar tudo certo. Aí eu fiz a cirurgia, eu tinha um tumor bem sério, ele tirou tudo. Foi um momento tão difícil, mas foi assim, o doutor para mim foi, sabe, quando são coisas, uns milagres assim, que a gente não entendia, e ele foi e fez de graça. E numa dessas cirurgias, foi no banco de ossos, que acho que algumas cirurgias quando você vai fazer, tem uma parte que é os bancos de ossos, que tem os ossos que se precisar, eles vão lá, pegam e colocam. E nesse banco de ossos eu não tinha o osso que precisava colocar. Aí eles tiveram que pegar um osso daqui do meu quadril, tirar e colocar. Então, e aí eu lembro que na recuperação, o primeiro, segundo dia eu não conseguia andar. Eu falei, meu, e agora? E aí, no terceiro dia, tava todo mundo lá na sala e eu tava no meu quarto, deitado, e eu comecei a andar devagarzinho, assim, me apoiando nas coisas. Aí cheguei na sala, falei, tô conseguindo andar, e todo mundo ficou super feliz, sabe? E foi, cara, acho que nada foi fácil, foi um aprendizado bacana, foi uma experiência de vida que é bem marcante para nós, família, mas graças ao doutor aí, a Deus que colocou esse cara na nossa vida, e ele fez tanto a minha quanto a do meu irmão, né? Ele fez a cirurgia a minha e do meu irmão de graça. E eu sou grato a ele até hoje, porque eu acho que sem ele não estaria aqui, talvez não poderia ter um braço, eu não sei o que aconteceria. Então, eu acho que graças a ele foi fundamental nem só pelo futebol, mas pela minha vida, sabe? Ele deu uma nova vida para mim ali. Acho que algumas partes da minha carreira eu sempre coloquei muitas coisas na minha frente e esqueci um pouquinho dessa parte daqui, do presente. Então ali eu vivia o presente, eu queria jogar, eu não queria, eu quero jogar no profissional, eu quero ir para o Mundial. Eu não esperava que eu ia jogar contra o Palmeiras, e aí ali eu não esperava que ia ser tão lindo, a gente ganhar de 4, eu fazer gol, dar assistência, ser tão rápido. E aí tem a parte dos bastidores que as pessoas não entendem. Vamos deixar o menino quieto ali, que ele não pode aparecer, senão alguém vai comprar, alguém vai pegar ele. E eu, tô entendendo nada, os caras não querem deixar eu jogar, por quê, né? E essas coisas eu não entendia. Aí depois, com a minha idade, você vai entendendo como que é o mundo do futebol. Aí eu
vamos lá, vamos fazer um contrato aí, velho. Vamos renovar isso aí. Eu não queria saber de dinheiro, não sabia de nada, eu queria renovar porque eu queria jogar. E aí sai o nome lá, Pato vai pro Mundial, né? Eu sou convocado para ir pro Mundial. E vai no Mundial, o primeiro jogo eu faço gol. E aí, logo em seguida a gente joga contra o Barcelona e ganha. E é campeão. Então ali foi tudo muito rápido, mas eu entendi, eu percebi que a cada coisa que eu ia indo, as coisas iam acrescentando pra mim. Eu falei, opa. Única que eu falei, Ronaldinho. Eu falei, cara, Ronaldinho. Aí no Mundial, a primeira coisa, eu nem queria jogar. Eu queria jogar, claro, mas assim, Ronaldinho, me dá a sua camisa, velho. Eu quero trocar minha camisa com você. E aí, vai lá e joga, vai jogando a bola. No primeiro jogo me sobe, eu faço gol, aí contra o Barcelona e vem esses caras. A gente falou, Barcelona, meu, vai ser difícil. Aí vem a parte do Ronaldinho, né, que eu entro no meio na entrada ali do campo, falou, Rony, guarda pra mim minha camisa, pra sua, pra mim. Eu sei que você não vai pedir a minha, mas guarda a sua pra mim, né. Aí, acabou o jogo, rolando o jogo, aí vai o Gabiru lá, meu. O Yali faz uma grande jogada, toca, o Gabiru faz um gol. E aí logo em seguida tem uma falta do Ronaldinho, tava no banco, né, que aí o Abel me trocou. Cara, eu nem entendia se era falta ou não, eu só ficava olhando o Ronaldinho na câmera, falei, meu, caraca, olha o cara, velho. Sabe, e aí aquele telão lá naquele estádio era gigantesco, mais gigantesco, aparecia a cara do Ronaldinho gigante. Eu falei, meu, caraca, sabe quando parece que é coisa do outro mundo assim? Eu falei, caraca, meu, olha o cara, eu nem sabia se ia fazer o gol ou não. Aí ele chutou, ele não fez o gol. Aí acabou o jogo, os caras tudo comemorando, eu feliz, mas eu aqui, ó, onde ele tá ele. Aí todo mundo foi em cima do Ronaldinho, cara. Eu falei, caraca, perdi minha camisa. Perdi minha camisa. Aí ele fala assim, ó, eu olho no fundo, eu vejo no lado, essa é pro Pato, eu prometi pro Pato. Eu falei, quê? Não é possível, ele guardou pra mim. Aí eu troquei. Mas quando você é novinho, você não entende muitas coisas. A única coisa que eu lembro é que a gente chegando depois do jogo, a gente chegou em Porto Alegre, a gente parou em Canoas e foi no caminhão de bombeiro. Eu era muito novinha. E naquela época eu quero que todo mundo fique me olhando, né? Onde tá todo mundo aí? E eu lembro que eu tava com o troféu na mão, todo mundo gritando seu nome. Mas você vai entender isso hoje, a importância que é ser campeão. Então assim, quando você é novo, você tem que ter a gana de vencer. Então assim, o legal de quando você entende isso, por exemplo, eu vi tudo aquilo, eu falei, cara, eu quero ser campeão mais vezes, eu não quero parar por aí, eu quero ser campeão, eu quero entender isso, eu entendi isso, eu entendi hoje a importância que foi um Mundial, de jogar contra o Barcelona, contra o Ronaldinho. Então, pro Colorado, assim, meu, acho que é incrível, acho que é o título máximo que o Inter tem hoje, sabe? Eu acho que todos os clubes brasileiros buscam esse título, porque é um título que, quando você ganha, você não entende um pouquinho, mas no passar dos anos você vai entendendo a importância que é. Eu tive algumas outras propostas para que eu fosse dar aquele meu outro pulo, né? Saísse do Brasil e fosse para a Europa. E nisso chegou a proposta do Milan. Só que o que acontece, meu? Eu jogava no videogame, o Milan tinha todo mundo. Quem nunca jogou os mais velhos assim, né? Que via aquele ataque, o Shevchenko no PlayStation, era incrível, velho. Aí juntou todo mundo. Era Shevchenko, Ronaldo, Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso. Eu falei, caraca, ele era o time do momento, porque até então foi o Kaká era a bola de ouro, eles tinham acabado de ser campeão da Champions, ele era o time imbatível, ele era o número 1 do mundo naquela época. E aí eu falei, caraca, tá aí a oportunidade de eu jogar com o Ronaldo, eu quero jogar com o Ronaldo. E esse era um dos meus sonhos também. Imagina, o Ronaldo, eu falei, cara, eu quero jogar com o Ronaldo. E era o Nazário, eu falei, cara, preciso jogar com esse cara. E aí, eu falei, eu vou pra Itália. Quando fechou, eu lembro até hoje que eu tava eu, meu pai e minha mãe no apartamento que eu morava, a gente foi pro Beira-Rio.
E eu queria ser bonito também, né? Aí eu coloquei um terno, uma camisa azul. Meu pai lá com aquela bolsa dele atravessada, nem sabia o que era atravessada, mas tava lá. E aí começou a vir muita mídia, né? Muita gente. Aí os caras, a gente vai programar toda uma estrutura de mídia para ir para lá, para sua chegada. E até então eu não entendia. Então eu acho que foi passando o tempo para entender, mas eu lembro que nessa negociação não demorou tanto, foi muito rápido. Mas eu lembro que até então o Pífero, o Milan fez uma proposta aí, nosso presidente, aquela era o Pífero, ele não estava aceitando, ele não queria, e aí as coisas não iam dar certo. E aí o Braida teve que vir da Itália, mas no final deu tudo certo, eu pude jogar com o Ronaldo e ser campeão no Milan. Acho que foi uma experiência muito bacana. Então, quando eu cheguei, era 17 para 18 e eu não podia ser inscrito. Acho que foi com 4 dias. Se minha mãe tivesse 4 dias antes, eu podia ser bicampeão mundial. Só que por esses 4 dias que eu lembro, né? Porque fechava a janela dia 30 ou 31 de agosto. E como eu não tinha 18, eu não podia ser inscrito. E se eu tivesse 18, eu teria ido pro Mundial. E aí eu tinha que treinar só. Mas eu tava com os caras, Tava lá com os caras treinando, almoçava com eles. O Ronaldo, eu lembro até hoje que o Ronaldo me deu uma carona e o carro dele, a poltrona movimentava assim, ó. Eu falei, eita, eu tô aqui com os caras, né? E aí eu lembro até hoje, quando eu cheguei no Milan, a gente teve que fazer um teste, porque quando você vai fazer exame médico, você tem que fazer vários testes. Aí cheguei lá, um dia antes da apresentação, né? Cheguei lá, o doutor falou, vamos fazer teste do olho aí, né? Ver se você enxerga bem. Eu falei, beleza. Aí o exemplo, você tem que colocar a mão assim, né? E aí você só apoia a mão, você não coloca a mão assim. E aí eu peguei essa parte e coloquei aqui no olho assim, ó. Aí com a direita, eu olhando tudo. Aí ele falou assim, a dessa cambia, né? Agora muda. Aí ficou eu não conseguia ver nada. E aí nisso, a minha chegada, quando eu tô chegando do hospital, né? O Ancelotti vem logo no meu encontro. E no claro, eu não conseguia abrir o olho. Aí eu ficava assim. Aí o Ancelotti, ei, tudo bem, né? Eu, não, tá tudo bem, professor. Só que botaram, eu acabando de chegar no Milan. E aí eu lembro até hoje que a minha primeira foto com o Ancelotti, eu tô com o olhinho bem baixinho, mas foi muito legal, porque eu lembro que uma dessas coisas, o respeito, sabe? O Ancelotti pegou pela minha mão, levou até o almoço, e no almoço estavam todos os jogadores almoçando. E nisso ele chega, esse aqui é o Pato, um novo jogador. Cara, e todos se levantam e me dão a mão assim, sabe? E aí eu falei, uau, que legal, todos, sabe? Todos. E ali, essa foi a chegada no Milan. Uma baita pressão da torcida, né? Muitos torcedores lá fora, no estádio, no aeroporto, no CT. Foi assim a minha chegada. Todos têm uma impressão assim, né? Eu lembro que naquela época o Kaká, ele era bola de ouro, tinha acabado de ganhar a bola de ouro. E naquela época, ver o Ronaldo também é incrível, né? Você vê todos os brasileiros, os ídolos, né, do Brasil ainda. Eu falei, caraca, Ronaldo, Cafu, Dida, Emerson. Aí eu lembro até hoje que naquela época a gente... O que ganhasse a bola de ouro tinha que presentear os colegas, né? Ele tinha que presentear os colegas. E aí, cada jogador que ganhava tinha que dar alguma coisa. E tinha a época que eles tinham uma mania de dar relógio. E aí, eu lembro que numa época o Maldini deu um relógio bonito lá, né? Da Rolex, com o número dele, tudo bonitinho. Aí eu fui jogar na Ucrânia e eu tava acostumado, né? Rolex, cada um ganhou um Rolex. Aí vem a vez do Kaká, ele tinha que dar, porque ele tinha acabado de ganhar uma bola de ouro. E ele tinha um patrocínio, que era da Armani. Aí
Ele foi lá, preparou todo o relógio da Armani para cada um. Aí os caras, ei, Kaká, hein, mão de vaca, hein? Foi lá e usou do patrocínio, hein, em vez de gastar dinheiro. Mas o relógio era bonito, e aí essa foi uma vez muito engraçada do Kaká. Então o Cafu, ele, como eu falo até hoje, né, o Cafu quando ele ia sair para almoçar ou ia para qualquer lugar, ele ia com uma Kombi, uma van, né, porque tinha assim umas 10 pessoas com ele, a família dele sempre junto, todo mundo. E o Cafu super família, então ele era muito assim, Pato, vem aqui, fica com a gente. E eu ia para casa dele, os filhos dele praticamente tinham a minha idade também. Então a gente passava muito tempo junto, assim. E, cara, era uma segurança que eu tinha, né? Porque os brasileiros me abraçaram. E, então eles falaram assim, bem perto da gente. Tinha um Emerson, que ele era até mesmo do mesmo empresário do que eu, eles cuidavam de mim. Porque eu era muito novinho, né? Mas não é que a gente morava junto, cada um na sua casa, eu tinha a minha casinha lá. Mas eles cuidavam, me levavam no treino, levavam para jantar, até mesmo na hora do treino, eu lembro até hoje, tinha um jogador chamado Kaladze, e o Kaladze era da Geórgia, capitão da Geórgia, assim, super, meu, cara gigantesco. E aí eu tô com a bola assim, ele veio me dar um carrinho. Ele me arrebentou, eu falei, caraca, meu, que cara é esse, velho? Aí eu fui lá no grupo dos brasileiros, ô, vai lá e seja forte, vai lá e dá um pega nele também. Eu falei, eu? Ele falou assim, ó, qualquer coisa a gente vai lá junto também. Eu falei, opa, lá vai. Aí o Kaladze dominou a bola, primeira coisa que eu fiz, deu um carrinho. Uau! Levantei ele, eu falei, ah, e agora? E agora? E eu olhava pros brasileiros assim, ó. Eu falei, vai dar briga, né? Aí o Kaladze falou, opa, bom lavouro, bom lavouro. E ele fala assim, bom trabalho, é assim mesmo que a gente quer aqui. E os brasileiros, e aí? Eu falei, opa. E aí isso me ajudou a me soltar mais no grupo. Acho que essa importância do jogador mais velho te dar toda essa proteção foi fundamental. Então o Ancelotti foi tão engraçado, a minha conexão com ele era tão legal que o cachorro dele, ele deu o nome de Pato. Ele tem um cachorro que se chama Pato, né? Cara, ele era um paizão, assim, ele era um treinador que, por exemplo, ele já tinha um grupo muito na mão, né? Ele foi campeão de tudo com o Milan. Ele é um cara que o jogador olha pra ele e quer fazer por ele, sabe? Então ele me tratava tão bem que você ia pro campo, cara, ele tinha um jeito dele de cobrar, ele tem o jeito de ele treinar, mas ele é um cara que sabe fazer grupo. Então a minha relação com ele foi... Ele foi até o Canadá me assistir, né, no Mundial Sub-20, ele foi até o Canadá assistir jogos meu, ele queria que eu fosse pro Milan, então a conexão foi legal, que foi uma pedida dele também. Então foi muito boa até hoje, tenho uma conexão muito boa com ele, então ele merece tudo. Ele merece tudo de melhor sempre, ele é um ótimo treinador, mostrou com o Real também. Então a conexão com ele foi importantíssima. Então, o Seedorf, se você vê, né, ele é muito assim de falar, de querer ser treinador, até então ele foi treinador, depois ele é muito comunicativo, assim, ele fica conversando com você muito tempo, muitas horas, te mostra vídeo. E o Pirlo já é o cara, o maestro, né, que, pá, faz um movimento que a bola vai chegar, sabe, faz aquilo que a bola vai chegar. Eu lembro que a gente ia bater falta, aí tava Pirlo, Ronaldinho, Seedorf e Beckham. Aí eu falava, quer saber? Vou ficar aqui atrás só observando, nem ia bater. Aí eu ficava olhando eles treinando, então assim, é incrível porque eles mostram aquilo, ele encurta o seu tempo, né? Aquilo que você pode aprender com o tempo, ele vem e te ensina logo ali. Então, o tal certo do movimento, na profundidade, atrás, fazer o facão, então, coisas que você vai aprendendo com o tempo, você vai entendendo qual tipo de... Hoje é muito mais, né? Hoje coloca mais vídeos, hoje você tem mais tempo você vem pro treino, 1 hora praticamente é de vídeo. Ele te mostra, o treinador te chama, faz... E não tinha muito naquela época, então eles me mostravam no campo, vem aqui. Ó, tá vendo aqui? Você é rápido, então eu vou dominar a bola e você já corre aqui que eu vou colocar atrás. E fazia, depois do treino fazia. Eu acho que ele me ensinou também como a fazer os movimentos na Itália, porque a Itália, defensivamente, né, primeiro o futebol
italiano defensivo é um dos melhores, né? Então, eles me ensinaram para que eu pudesse ajudar eles no campo. Então, acho que esse foi um ensinamento que eles me deram. E sempre teve, né? Era difícil um time italiano jogar contra um time, né? Contra um time espanhol, no Madrid ainda, contra o Real Madrid, e o time ganhar. E o ataque era acho que era eu, Borriello e o Ronaldinho, eu acho. Ou Robinho, não lembro. Só que assim, cara, sabe, eu vou lá jogar, mas nesse tempo, até hoje eu tenho nervoso. Dá nervoso quando você vai pro jogo, dá nervoso e começa até entrar no campo, meu, até você começar a tocar na bola, você fica assim, meu Deus do céu, olha lá, eu vou ter que ir bem, porque se auto se cobra. E ali no Real Madrid é totalmente diferente, você tá chegando no Bernabéu contra o Real Madrid, você não pode errar nada, você tem que acertar tudo cara, e caiu 2 gols assim pra mim, que eu lembro até hoje, que no Ambrosini, quando ele toca a bola pra mim, o meu chute não sai certo. Mas ainda bem que o campo tá molhado, que a bola faz assim, ela bate e vai pra dentro do gol. E o segundo é um lance que, cara, aí se bem a inteligência do Seedorf, sabe? Eu tô numa posição que eu tô numa linha e eu sou o último daqui e o Seedorf tá aqui. Eu não sei se ele tá me vendo, mas eu tô lá. E aí ele faz assim, ó. Aí eu dou a batida e o Casillas passa no meio do Casillas, assim. E aí faz 3-2. Só que no momento você não entende. Eu lembro que a torcida do Milan tava bem no alto, assim. E eles gritando e ninguém entendia. Mas sabe, depois você vai indo, vai entendendo que, cara, foi a primeira vez que o time ganhou contra o time da Espanha, contra o Madrid. Então você vai entendendo. Pra mim ali foi incrível. Ainda mais que era o treinador, foi o Léo, né? O Léo tinha acabado de sair de diretor para treinador, então foi legal, ficou marcado. Então, eu queria levar lá meus pais, minha família, né, minha esposa, eu queria levar um dia no Camp Nou para ver, né, porque, cara, é como eu falei, você lembra que, olha o que eu pensei, na hora que eu faço o gol, você, é estranho, porque você não entende, né, o gol para mim foi, não, beleza, vamos lá, fiz o gol, vamos embora, vamos de novo. Só que dentro de mim eu falei assim, meu, caraca, será que o Guardiola viu, velho? Será que ele gostou? Eu pensava assim, né? Aí acabou o jogo, os caras me chamavam pra fazer entrevista, aí meu, será que o Guardiola tá olhando, velho? Onde é que ele tá? Eu quero encontrar ele, porque imagina, o Barcelona naquela época era incrível, né? Eu falei, meu, será que ele tá me olhando? Será que ele... Aí ele falou, nem o Bolt pegava esse menino, ele falou na entrevista, eu falei, caraca, que legal, mas eu queria ter encontrado. Só que o que acontece? Eu não entendia a importância de fazer um gol contra o Barcelona, de tudo, porque menino, você vai jogando, você vai se divertir. Só que até hoje, os fãs falam, né, as pessoas veem, 24 seconds, 24 minutos, e eles vêm e ficam falando, eu falei, cara, foi incrível. E eu gosto, porque eu acho que o mais bonito, assim, que eu fiz... Então, foi assim, a bola, o Abiati pega ela, né, ele cruza, e aí vem quem rebate, eu não lembro quem rebate, foi o Busquets, ou alguém rebate a bola de cabeça e sobra no pé eu não sei de quem bem que ele lançou, só que eu lembro que a bola, ela vai pra lateral e volta pro Nocerino. Aí veio o Nocerino, trouxe a bola pra mim e eu tô assim, no meio do campo, um pouquinho pra lá ainda, né, pro nosso campo. E o Nocerino toca a bola pra mim, eu domino a bola. Cara, eu vejo um espação assim, né, porque eu adorava jogar com os times espanhóis naquela época, eu adorava jogar e toda bola que eu pegava eu queria ir pra cima. E eu vejo um espação assim atrás, eu falo, meu, eu vou colocar a bola na frente e vou sair correndo. Aí eu coloquei a bola na frente e saí correndo. Só que a visão da câmera, para quem tá dentro, você não observa. Então assim, eu passo e eu vejo que eu consigo passar assim a galera ali e pego a bola e vem o Valdés. Quando o Valdés vem, eu falo, caraca, o que eu posso... Só que na câmera você pode fazer tudo, pode driblar ele, posso colocar por cima, posso vir pra cá, posso ameaçar, porque eu tava sozinho. E eu falo assim, vou chutar. E a minha vontade era de colocar pra lá, né? E aí eu chuto, cara, eu acho que era pra ser o gol mesmo. Ela pega no meu pé assim e vai embaixo das pernas dele. Eu não queria jogar embaixo das pernas dele. E aí passou embaixo das pernas dele e eu falei, caraca,
gol. E acho que é legal ao mesmo tempo, mas é ruim porque ninguém comemorou. Aí todo mundo assim, e eu falei, caralho, todo mundo quieto nesse estádio, né, velho? E aí foi engraçado que o Seedorf veio, só que aí depois, você olhando o lance, foi incrível, sabe? Porque foi um momento que eu dou um tapa na frente e tá todo mundo querendo correr atrás de mim, assim. Eu passo no meio de todo mundo muito rápido. E o chute, quem olha, não, perfeito. Quis botar debaixo das pernas do cara, mas não. Graças a Deus que Deus me deu a sorte de ter colocado embaixo das pernas. E foi ainda mais bonito. Mas foi incrível, foi incrível. Então, é isso que... quando você quer ser jogador, você quer ser jogador, né? Você começa a ser jogador, não, quero ser profissional e eu vou ser profissional, aí você começa a destacar, você vai para a Europa, você está entre os melhores ali e você começa a destacar, começa a vir toda a mídia, toda a torcida, aí esse pode ser o melhor do mundo. Aí vem muitos jogadores, né? A imprensa vem e fala, esse pode ser o melhor do mundo. E dentro de mim eu sentia que eu poderia chegar. Só que eu coloquei a minha vontade muito na frente daquilo que era a realidade. Eu tinha que trabalhar cada vez mais, mas eu já queria chegar lá. Então, assim, no momento que eu não penso nisso, eu venho e ganho a bola de ouro do melhor jovem ali da Europa. Então, assim, aquilo eu não esperava. Então, assim, foi acrescentado. O jornal lá fez, todo mundo votou, você ganhou. Eu falei, opa. Então aquilo te dá um estilo, fala, opa, eu posso chegar. E eu estava indo para a seleção, eu estava jogando na seleção, então você começa a criar dentro de você, você fala assim, eu consigo chegar e assim eu vou ganhar. Então, eu acho que eu poderia ter pensado no presente ali. Falar, quer saber? Vamos cada dia um passo. Cada dia um passo e vamos. Mas só que você fica imaginando. Então, você vai criando muitas coisas na sua cabeça que eu sentia que se eu tivesse toda a minha estrutura, toda a parte também de pessoas próximas de mim, segurando, sabe? Porque para você chegar a um nível desse sozinho é muito difícil. Você sofre, não é sofre, mas ao mesmo tempo que você pode ser sofre, ao mesmo tempo que é legal também, sabe? É super legal. Pô, todo mundo tá falando de você, você tá no foco de tudo. E uma dessas minhas vontades também era estar no foco. Eu queria estar no foco. Pô, saio de casa com 10 anos, sofri pra caramba, sou jogador. É o sonho de todo mundo. Então, por que eu não posso aproveitar isso? Então, mas eu não tive a parte da estrutura, que é a estrutura de ter pessoas perto de mim, ter pessoas como família, pessoas que pudessem cuidar, um fisioterapeuta, um doutor, sabe? O esquema que tem hoje. Então, assim, para chegar a esse nível, você tem que ralar muito. Só que, assim, não é difícil. Eu acho que não é difícil você chegar lá. O difícil é você se manter. Porque, assim, eu vi que eu estava chegando muito rápido, estava indo. Só que no momento que eu tive as minhas lesões, né? Eu comecei a ter a minha lesão, que pra mim foi a primeira contra a Udinese, acho. Eu não entendia nada. Eu falei, caraca, eu tava correndo e caí no chão. Falei, meu Deus, e agora? E aí fui indo, aí foi lesionando de novo, aí foi lesionando de novo. Aí que tava a chave. Se eu tivesse uma estrutura, seria totalmente diferente. Porque o que acontece? Quando você vai lesionando, automaticamente as pessoas em volta de você, se não são aquelas que te amam de verdade mesmo, que querem o seu bem, elas começam... E o mundo de futebol é muito rápido. Hoje é você, amanhã é o outro, aí vem o outro e aí vai indo. Então eu vejo que quando eu estava no Milan, eu estava perto. Não era difícil, mas óbvio que precisava ganhar, ser campeão. Até então o Milan, a gente não passou das oitavas da Champions, eu não fui mais para a seleção, eu não joguei a Copa. Então, assim, tudo tem os seus fatores. Para ser o melhor do mundo, bola de ouro, você tem que... Só que eu imaginava, já colocava eu lá com o troféu,
né, sendo o melhor do mundo, bola de ouro. Só que quando você deseja uma coisa que você não tem, você cria expectativas. E expectativas, cara, às vezes são as piores, sabe? Eu acho que você cria dentro de você, em volta de você, não, olha, porque você deixa... Eu acho que é impossível, não impossível, mas muito difícil que um jogador não sinta o que tem em volta, sabe? Pode ser o X, vai sentir um pouquinho, porque tem muitas coisas, a mídia, as pessoas em volta, o clube, sempre vai ter alguém que vai dar uma letrinha ou vai falar. Então, nesse período, eu me senti que eu estava sozinho, eu não entendia naquela como era recuperar. Eu ia para casa, ficava lá, deitava em casa, ficava lá esperando o outro dia para... Até então, até mesmo uma época dessa, o Ronaldinho me apresentou um doutor e ele foi lá, me ajudou a cuidar de mim, só que eu não tinha a parte, o extra, sabe? E eu não entendia que eu teria que ter. Aquela época não era... Eu lembro que até hoje, quem era o único que tinha era o Ronaldo até, sabe? E era muito difícil, não era de costume como é de hoje. Então, eu acho que naquela época as pessoas que cuidavam de mim poderiam ser mais presentes nesse momento para que eu tivesse a estrutura, mas talvez não era daquela época o costume que era. Então, eu acho que quando eu tive as lesões, eu comecei a perder mentalmente. Eu perdi a confiança no meu corpo. Eu pensei, caraca, hoje eu vou treinar, será que eu não posso machucar? Eu lembro até então que uma vez eu machuquei e o tornozelo de manhã, olha como estava. Eu estava fazendo fisioterapia para uma coisa, aí pulei no bozu e virei o tornozelo. E eu desesperado, falei, cara, ninguém pode saber, porque vão ficar falando mal aqui de mim. E eu fui treinar à tarde com o tornozelo uma bola. Então chegou uma desconfiança que até então das pessoas, tudo bem, acho que você filtra um pouco aquilo que você recebe. Mas quando você vem de você, eu falei, caraca. Aí o que acontece? Eu estava bem, aí o Ancelotti e o Léo vão para o Paris Saint-Germain. E eles ligam para mim e falam, Pato, você quer vir? Você é a primeira opção nossa. E eles mandam a proposta pro Milan. Eles mandam a proposta pro Milan naquela época eu tinha a minha ex-namorada, ela era filha do presidente, ela estava no clube. E eu acordo de manhã e meu empresário veio ele estava na Itália, ele estava lá em casa. Eu acordo e falo, e aí? Eu falei assim, cara, eu não sei. É boa? Pô, a proposta era incrível. Parte de estrutura, futebol, imagina, jogar na primeira vez no Paris Saint-Germain. Parte salarial era um salário assim, que naquela época era gigantesco. Aí eu falei assim, ó, vocês que decidem aí, meu. Aí liga o Berlusconi pra mim e fala, Pato, a gente precisa conversar. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Ele falou assim, não, você é o meu cara, você é o cara que vai levar o Milan a ser o da Champions League, você é o nosso cara, e eu era o salário mais alto do clube. Então, assim, eu era praticamente o cara daquela época. Ele estava me dando toda a confiança que eu precisava naquela época. Eu tinha com lesão, o Berlusconi me liga e fala, fica tranquilo que você é o cara. Eu falo, opa, por que eu vou mudar toda a minha vida para lá? Vou ter que fazer uma outra coisa, mas espera aí, eu tô aqui, tô bem. Então quem decidiu que eu ficasse e falou pro Paris não quero, foi o Berlusconi. Então eu fiquei. Só que naquele ano que eu fico, vem todo um ano de lesão de novo. E aí ali que eu perdi toda, né? E aí o que aconteceu? Que muitos falam, né? Porque o que aconteceu? Eu com o Berlusconi na Itália, o Galliani na Inglaterra com o Tevez, praticamente estava tudo acertado, que eu vendo para o Paris Saint-Germain, eu vou para o Paris Saint-Germain e lá ele já fecha um contrato que o Tevez vai para o Milan. E aí o que acontece? Colocaram toda a culpa em mim, que eu que não quis.
E aí vem uma confusão de mídia, Pato não quis ir, Pato que fez isso, se o Tevez estivesse com a gente ia ser campeão. E minha cabeça estava como? Lesão. Não conseguia jogar, não conseguia fazer aquilo que eu amo. E uma baita pressão que eu tinha que ir embora. E a torcida do nada virou, que eu não sei o que aconteceu, e aí vem meu empresário perto da Copa, né? O pessoal fala, o Corinthians está com vontade de levar você. Eu falei, não, beleza, quem que tá lá? Eu falei, o Bruno Maziotti. Eu falei, não, quero ir para lá. O Bruno Maziotti era o cara que trabalhava com o Ronaldo, que era o único que trabalhava com o Ronaldo, que tinha essa estrutura. Eu falei, opa, eu quero jogar bola, eu quero ficar em pé. Só que uma dessas coisas eu não entendia do mundo do futebol. Qual era o business que tem atrás. Eu lembro que o pessoal do Milan falou assim, a gente vai te emprestar 1 ano. E eu não sabia dessas coisas. Você vai lá, fica 1 ano e depois você volta. Só que não sei o que aconteceu, oficializaram minha venda. Então assim, você vai entendendo um pouquinho, você vai vendo, mas eu sou muito grato de ter voltado, de ter encontrado a estrutura do Corinthians. O Corinthians foi fundamental, de ter encontrado o Bruno, com os filhos que estavam lá, que são incríveis, e me deu a oportunidade de jogar de novo, que eu estava praticamente mentalmente destruído. Então state 5 anni alla grande con voi, però mi dispiace tantissimo, però rimanete nel mio cuore. O pessoal quando eu cheguei, ficou, né, preocupado. Peraí, vamos fazer um exame no cara. E foram lá e me tiraram um músculo aqui do meu braço aqui para fazer uma biópsia. E eu tremendo na cama, que você só toma anestesia aqui, né? Eu tremendo, o cara foi lá, abriu e cortou meu músculo. E foi fazer o teste para ver, né, qual seria o problema. 20 dias, descobriram que eu tinha uma descompensação de músculo, de força. Uma perna era mais forte que a outra, era mais encurtada, porque de tanto lesionar o músculo, né? Quanto mais você vai lesionando, o músculo vai se encurtando. Aí o exemplo, tinha mais músculo na parte da frente e menos músculo na parte de trás, e foi uma descompensação de músculo. E aí com 1 mês, eu tô bem, jogando. Aí, lembro até hoje, foi um jogo da Libertadores, a bola sobra eu tô correndo e eu sinto uma dor na minha perna, bem atrás, depois de fazer todos esses trabalhos, de ter passado tempo trabalhando. Aí eu travei, eu falei, cara, dentro do jogo eu travei, eu falei, e agora? Olhei pro Bruno lá, né, que o Bruno que cuidava de mim, eu falei, Bruno, abriu, e a cabeça já vem, botou tudo, eu falei, cara, acabou, né, meu? Saí de tudo, fui em todos os lugares, vim aqui, machuquei, ferrou. Mesma dor que eu sentia lá, em alguns momentos. O Bruno só fez assim pra mim, assim, ó. Pode jogar. Nem me olha. Eu falei, o quê? Eu falei, quê? Você é louco? Eu falei, não, eu quero sair. Ele falou, não, pode ir. E eu comecei a correr. Mas eu sei que eu não corria 100%. A bola ia lá, eu falava, guerreiro, pode ir lá, velho. Eu vou ficar aqui, porque eu tava com um pouco de medo, né? E aí a gente, contra-ataque, tá indo, aí eu abro um pouquinho, o Renato Augusto vem e chuta a bola bem forte, e olha que incrível, tem esse gol, bate na trave, bate na outra, a bola bate no chão, bate na trave e sobra no meu pé. Eu faço o gol assim, ó. Aí eu falo pro Bruno, agora é a hora de eu sair, velho. Aí ele falou, tá bom, pode sair, você já fez o gol, agora sai. Aí eu saí, comecei a chorar no banco, falei, cara, frio, meu. Aí ele falou assim, você consegue correr? Eu falei, vamos trotando. Eu fui trotando até o vestiário, chegamos no vestiário, ele falou assim, deita aí, fica de barriga pra baixo, que eu vou segurar a tua perna, você vai fazer uma força. E na hora que eu fiz a força, ele falou assim, pá, você fez força, meu. Você tá bem, isso não é nada, relaxa. E isso foi na quarta ou na terça, e no domingo eu joguei de novo.
Então eu comecei a entender que muitas coisas, às vezes, por precaução, algumas vezes da minha lesão lá, o que eles faziam? Eu sentia uma dor, fazia o exame e falava, não, 1 mês parado. E aí o exemplo, aquela época, quando eles tratavam, que assim, 2 semanas, 1 semana você fica parado, vem aqui, só faz choquinho, só fica aqui. E ao natural, hoje, você vai ver uma lesão muscular, você não fica deitado, você já começa a trabalhar as outras pernas e vai. Então o que acontecia? Eu parava. Então na hora que eu voltava a treinar, já era carga rápida, porque eu era fundamental para o time. Então ele já colocava uma carga rápida que minha perna, meu corpo não aguentava. Então aí eu fui entendendo depois. Aí no Corinthians, se eu pensar hoje de todo, desde o tempo do Corinthians, eu tive... Imagina, quando eu fui pro Corinthians foi em 2012, acho. 13. Cara, eu tive acho que lesão posterior, eu tive 2, acho, 1. Eu acho que quando eu chego tem grupos ali, dentro do Corinthians. Tinham grupos que eram algumas pessoas que eram fundamentais no grupo, que eram a cabeças do grupo. E eu chego num ambiente que eu não conhecia muita gente, eu não conhecia muitos jogadores ali. Eu conheci alguns poucos e vim também ao Corinthians para tentar voltar a jogar com o objetivo. Então, eu encontro caras sensacionais, caras muito bacanas, pessoas muito, muito bacanas mesmo, jogadores que eu tenho amizade até hoje, pessoas que me escrevem, pessoas que falaram mal e também me escrevem. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Eu acho que o que acontece com a torcida é muito amor, mas outras coisas é o mundo do futebol, que muitas vezes não sabem. Então, a polêmica que aconteceu foi que eu errei um pênalti e era um momento que já tinham errado antes, que se a gente vai bem no jogo, se a gente faz gol, não teria pênalti. Mas no caso, a gente teve esse jogo e teve esse lance do pênalti e eu acabei errando e vim embora. Está sendo definido, bateu o Pato! O meu pênalti foi fundamental para a gente sair. E aí eu vou embora do campo, né? A gente vai pro vestiário e ali no vestiário muitos falam que o Pato ia apanhar desse, o Pato ia falar, mas ninguém fez nada. Eu fiquei no meu canto chorando, triste. A única vez que eu achei que eu ia apanhar de um jogador era do Fernandão, do eterno Fernandão. E essa foi a única vez, porque das outras vezes, todo mundo que fala tá mentindo, porque ninguém fez nada. Então assim, eu cheguei no vestiário, tava todo mundo triste, bravos, eu fiquei no meu canto e eu não vi nenhum tipo de movimentação. Nenhum tipo de movimentação. Então assim, muitas vezes, hoje existe podcast, hoje existe... qualquer pessoa que às vezes para de jogar para ficar na mídia busca fazer essas polêmicas, tudo bem. Então, e cria algumas coisas que às vezes não é verdade para trazer mídia. Então, eu não tenho nenhum problema, sabe, de falar o que é a verdade, porque na verdade eu me senti super triste. Claro, eu chorei, eu fiquei mal porque eu errei um pênalti e o Corinthians saiu. Só que a proporção que foi milhões de coisas pelo jeito que certos tipos de pessoas começaram a falar. Então assim, até então, quando acaba o jogo, eu vou embora pelo meu empresário, que a torcida tá brava, acho que ela tem o direito mesmo, que eles pagam para ir. Eu acho que tem a cobrança, a torcida tem a cobrança que é justo de chegar lá e cobrar você, por que você fez isso, mas de tentar bater. Eu andava de carro de segurança com armas dentro, com bombas dentro, de lacrimogênio, porque as pessoas queriam me bater e me matar. Isso é uma coisa que você não existe. Eu acho que a torcida tem o direito de cobrar, mas ao mesmo tempo, peraí, eu não vou na sua casa saber o que você faz. Eu não vou te cobrar pelo aquilo que você faz certo ou não. Porque até então, o dia que a torcida invadiu o centro de treinamento, eles estavam armados de faca e a gente, peraí, isso não é uma coisa que está fora do futebol. Só que o que acontece? Se o jogador reage, ele é ruim.
se ele fica quieto, ele é o cara que cagão, ele não pode fazer nada. Então o que é? O que a gente tem que fazer? A gente não sabe. Então, se eu deixasse, o que foi o meu jeito de me proteger? Me protegendo do meu jeito, daquilo que a cidade de São Paulo, até mesmo em alguns certos momentos, te demanda, que é um carro blindado, é pessoas ter segurança, por um simples pênalti que eu errei. Aconteceu a troca, né? Eu fui para o São Paulo e no São Paulo eu fui abraçado pelos jogadores, pela comissão, por tudo. E a minha saída para o São Paulo foi momentos que eu não gostei, porque teve diretores da época que queriam me expulsar de lá. Falaram assim, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora. Eu falei, não, por favor, espera, eu só quero dar tchau para meus companheiros, eu estou passando 1 ano e pouco com os caras. Eu só quero dar tchau para os caras e vou embora, eu pego minha chuteirinha e vou embora, e foi o que eu fiz. Eu falei assim, você não vai me expulsar daqui, eu vou ficar aqui e vou embora no momento que eu dei tchau para todo mundo. Aí eu teve uma reunião lá e quando os jogadores saíram, eu fui dar tchau para todo mundo, dei tchau para todo mundo. E para esse cara eu não dei tchau, eu falei, para você eu não dou porque você foi uma pessoa má. Você tá vendo outros interesses, eu não quero dar tchau para você. E aí eu dei tchau para todos os companheiros, os jogadores todos me abraçaram, falaram, Pato, vai com Deus, se cuida, boa sorte, a gente torce, tem amizade todas com todo mundo daquela época, que são os mesmos meninos que queriam o meu bem, como eles torcem por mim, como eu torço por eles. Mas o que eu acho que é normal, acho que a saída de um clube para outro, ainda para o rival, ainda eu ir bem, fazer gols, eu acho que a torcida do São Paulo hoje, se você conversar com os torcedores, eles gostam muito de mim, mas é uma pena essa raiva do torcedor do Corinthians, mas no futebol existe, eu não posso mudar, esse é o sistema do torcedor, mas eu acho que muitas coisas que criaram é muito mais mentira daquilo que é a verdade. E eu naquela vontade, eu tinha sonhos de voltar para a Europa ainda. E chega o Chelsea, eu vou jogar no Chelsea. Eu quero jogar no Chelsea, vou para a Europa e não pode chegar nenhuma mais que eu vou para lá. E queria realizar o sonho de novo de voltar. Aí volto pro Chelsea, tô no Chelsea treinando bem. Só que o que acontece? O treinador chega para mim e fala assim, Pato, você veio no momento que nós temos 3 atacantes lesionados. Aí eu tô treinando muito, tô indo muito, super bem assim, e eu não jogo, e eu não entendia. Tudo bem, eu respeito. Aí chega, o menino fala pra mim, vai lá, conversa com o treinador, que tudo vai dar certo. Eu falei, tá bom. Aí na hora que eu entro dentro da sala pra conversar com o treinador, quem tá lá? Tá a Marina. Que é o Abramovich, que hoje não tá mais, mas a Marina que faz todas as negociações dele, que faz compras, tudo. E aí eu entro, fico super envergonhado, que caraca, não esperava. E ela, você vai conversar com o treinador? Eu falei, não, pode conversar, eu espero ali. Ela, não, pode entrar. E eu fui e conversei com ele. Falei, treinador, eu entendo a situação, eu entendo a situação dos jogadores, eu acho que o menino até então, ele começou a fazer vários gols. Eu falei, caraca, vamos lá. Eu falei, treinador, eu entendo a situação, mas, eu gostaria que você tivesse uma oportunidade só para eu jogar. Se o Chelsea vai ficar comigo ou não, pelo menos eu quero mostrar para todo mundo que eu tô bem. Aí até então eu faço meu primeiro jogo, faço o gol e no outro eu vou bem também. E aí depois eu não jogo mais. Tudo bem, respeitei, porque acho que os jogadores voltaram e teve as suas escolhas. Respeitei e fiz o que eu tinha que fazer. Então o Chelsea foi bem rápido, foi 6 meses só. Porque o que acontece? Eu assinei um contrato que já tinha 3 anos de contrato. Só que nesse contrato tem a escolha do Chelsea de ficar ou não ficar. Então, de eu não ter jogado e do jeito que foi, eu acho que eu não entendia. Porque se eu entendesse, aí vem a parte do entender o futebol. Você vai pro Chelsea, vai ficar lá 6 meses, vai fazer um meio que... Se eles quiserem, se fica, se faz 3 anos. Senão, é muito mais difícil, sabe? Ou você vai bem mesmo, porque se você for com a opção de, vai para não... Aí,
Eu não teria ido. Não. Mas como eu achava que seria o contrato de 3 anos, que seria tudo bonito, assim, tudo bem, mas acho que para mim foi incrível. Chelsea foi incrível, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que em muitos momentos da vida, da minha carreira, eu poderia ser mais transparente. Muitas situações que aconteceram, seria mais fácil, mas eu fui instruído a que sempre o campo te dará as respostas. Porque todo mundo fala que, assim, não, vai lá no campo que lá é o resultado. Mas não, acho que não é só o campo. Você tem que mostrar também como é a pessoa, como aquilo que você pensa, aquilo que você crê, naquilo que você acha que é importante, aquilo que você vê, o teu interior, o exterior, o interior. Eu acho que isso é fundamental. Na minha carreira, no meu início, eu era instruído a não falar e só jogar. Eu não podia falar sobre a minha vida particular, eu não podia falar só sobre o futebol. Então muitas coisas que criaram não foram bem comunicadas. Eu acho que, tudo bem, eu acho que hoje a minha cabeça, né, a minha forma de pensar é totalmente diferente e vejo que eu tenho uma carreira. Se todo mundo ficar pegada à lesão, vai ficar, e o problema é da pessoa que quer pensar nas lesões, mas eu tenho muitas outras coisas mais a acrescentar e legais e gostosas do que ficar pensando só na lesão. Quais? Cara, eu sou um cara muito divertido, sou um cara família, sabe? Eu acho que eu tento proporcionar o bem sempre para as pessoas. Eu entendi a minha vida com 27, eu falei, calma, peraí, eu sou esse, eu gosto disso, o meu trabalho eu tenho que encarar como um trabalho. E eu me senti mais feliz em ir lá trabalhar e tentar me satisfazer com aquilo que eu sou na vida pessoal. Com 27, por que eu tive toda essa experiência? Eu morei na China e na China eu não conhecia ninguém, foi eu morar com um amigo italiano. Era um país totalmente diferente do meu, sabe? Eu fiquei sozinho, praticamente foi um lugar que eu acabei separando, né? Eu namorava e eu fiz a opção de ficar sozinho. Eu comecei a me conectar, porque o que aconteceu? Eu namorava, aí separava e namorava logo em seguida. E eu não tive essa conexão comigo. Peraí, o que eu gosto? O que eu acho que isso é importante? Cadê? Deixa eu me conhecer. E foi aí que eu comecei a entender mais a parte do trabalho, mais a parte mentalmente. E 2 anos depois do 27, eu decidi fazer uma mudança. Eu falei assim, cara, Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Porque eu tô sozinho e falei para meu amigo assim, cara, será que eu vou ficar sozinho? Cara, eu não quero, Porque assim, é legal, super legal. Imagina, você não tem responsabilidade, você pode ir na festa que você quiser, você pode sair com quem você quiser, você pode fazer tudo, você não tem responsabilidades. Aí eu falei, cara, mas é um mundo meio vazio, né? É um mundo que ele é legal, mas ao mesmo tempo é vazio. Eu acho que tem que aproveitar, tem que ter essa passagem para entender. E eu falei, cara, é um mundo meio vazio. E incrível, quando com 29, né, eu voltei para o Brasil, eu vim para Los Angeles. Olha como foi, eu fui para Los Angeles e Los Angeles eu queria o melhor. Peguei o melhor hotel, o melhor carro e queria fazer festa. Porque eu tava na China, né, cara? China, falei, cara, vou para Los Angeles. Aí tô num lugar lá e a menina começou a cheirar cocaína do meu lado. Eu falei, peguei minhas coisas e saí. Eu falei, caraca, onde eu tô? Eu não quero isso pra mim. Esse não é o meu mundo. E aí, olha que coincidência. Peguei o avião, vim pro Brasil. Tô lá, mandei uma mensagem pra Rê, né, que é a minha esposa. Falei, quer sair? Ela, vamos tomar um café. Eu falei, tá bom, vamos. Aí, cara, mudou. Eu me encontrei com ela. Eu falei, cara, tá aí. E aí, na segundo encontro com ela falou assim, eu convidei ela, vamos sair. Ela falou assim, não, quer ir comigo? Eu falei, vamos. Aí eu me preparei todo, coloquei roupa, fiquei todo estilo, né? Aí ela, vamos na igreja. Eu, na igreja?
Tô bem, tudo bem. Aí chega lá todo arrumado, todo mundo de moletom, porque agora tem umas igrejas que são mais, você vai mais casual, assim. Aí eu comecei, aí a mensagem veio, eu falei, cara, é isso que eu quero. Essa menina é tudo que eu preciso. E aí foi rolando conexão, eu casei e vivi. Então aí, por isso que eu acho que aos 27 eu entendi aquilo de verdade, o que eu queria para minha vida. Eu entendi que o meu trabalho, ele me deixaria mais feliz se eu entendesse ele. E futebol na China, que para mim foi um aprendizado assim que fundamental para minha evolução como pessoa. Então eu vejo que o trabalho, ele me traz felicidades quando você começa a entender. Eu estava até conversando com o Anthony. Anthony, você vai para a Holanda? Começa a fazer inglês, começa a tentar falar a língua deles. Não vai igual lá no meu período, quando eu ia para a Itália, queria falar só português. Você tem que... E eu fui para a China, eu entrei no esquema da China, cara. Eu vou lá, eu vou entender como que é a comida, eu aprendi a cozinhar a comida deles, eu fui lá onde as pessoas moravam, onde tem... Eu fui... E aí, meu, só coisa, felicidade você vai criando. Então é isso que eu gostaria e espero de passar, que o meu 27 anos foi o meu amadurecimento e a minha liberdade para ter a minha felicidade verdadeira mesmo, sabe? E não aquela felicidade que talvez é passageira, sabe?